Quero conversar com você sobre sinais de urgência no seu recém-nascido que demandam que você vá observar essa criança no hospital com um profissional de saúde naquele momento. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica pós-graduada em pediatria, sou mãe. Tenho esse canal aqui para compartilhar dicas baseadas em evidência, mas também dicas muito práticas e que funcionam. E se você tem um bebezinho recém-nascido em casa, eu sei que a gente fica bastante angustiado, preocupado, com medo de ter alguma coisa acontecendo que seja errada e às vezes a gente não consegue contato com o pediatra de imediato. Por isso que eu construí esse vídeo aqui para você entender quais são alguns sinais de urgência que demandam que você vá levar o seu bebê para avaliação. Primeiro dos sinais é a febre. Eu sei que você pode estar se perguntando, não, mas é claro que eu levaria o meu bebê com febre para o hospital. Mas calma que tem uma dica aqui. Muitas crianças têm o que a gente chama de pseudofebre por conta do excesso de roupas. Então, se o seu bebê tá com febre, tá com uma temperatura elevada, a gente sabe que febre é acima de 37,8. Seu bebê tá com uma temperatura elevada, primeira coisa que você faz é observar se ele não tá com roupa demais. Gente, isso é tão comum nas famílias. Por medo da criança passar frio, a gente acaba encapotando o bebê com milhares de roupas, blusinha, body, casaco, meia, luva, manta, touca, num calor de 40 graus do Rio de Janeiro. É claro que a criança vai ficar com calor, é claro que o corpinho dela vai superaquecer e a gente vai ter uma pseudofebre. Então a primeira coisa é: tira a roupinha da criança, deixa ela com bodyzinho ou sem roupinha nenhuma, dependendo do calor que tiver, e observa de novo dali a 15, 20 minutos. Se baixar essa temperatura para uma temperatura habitual, isso daí provavelmente não era febre, era uma pseudofebre. Não baixou, essa criança tá com febre, merece avaliação imediata. Não é para dar o remédio que te indicaram, não é para dar o remédio da farmacinha do bebê que você construiu antes do pediatra avaliar. Gente, não. A gente não pode ficar esperando o bebê com febre em casa. Vou esperar 2 dias para ver o que acontece. Principalmente se a gente estiver falando de um recém-nascido. Febre em recém-nascido, febre de verdade, inclusive demanda internação para avaliação. Então, fica atento com isso. Uma outra coisa que demanda avaliação é a hipoglicemia. Então, se eu não sei se a criança está com hipoglicemia, mas eu não consegui acordar ela para mamar, a gente está falando ali da primeira semana de vida, principalmente os primeiros 5 dias, não consegui acordar ela para mamar, já se passaram 4 horas que ela mamou, eu mexo nela, tiro a roupinha, faço carinho no pé, cutuco ela, boto ela no peito, a criança está toda mole, ela não quer mamar, leva ela para avaliação. A gente pode estar só falando de uma criança que está com sono? Até pode, mas a gente sabe que a hipoglicemia é um risco real na primeira semana de vida, principalmente nos primeiros dias. Se eu ainda não garantir que essa criança está com ganho de peso adequado, eu não sei se está tudo funcionando como deveria, ainda é uma zona cinzenta que a gente está descobrindo sobre essa criança. Tem vídeo aqui, tá? Sobre acordar para mamar. Inclusive, vou deixar ele aqui em algum lugar para vocês saberem em que momento a gente precisa acordar para mamar e o que é a hipoglicemia. Mas se eu desconfio que essa criança esteja com hipoglicemia, levar para avaliação imediata. Terceira coisa que merece avaliação no recém-nascido são as questões respiratórias. Presta atenção aqui. Sabe aquele recém-nascido que tá com uma coriza, que tá com o nariz entupido, que pegou aquela virose do irmão, aquele resfriado do irmão? Esse recém-nascido merece avaliação. Principalmente porque a gente precisa avaliar a frequência respiratória dele. O que acontece? Os bebezinhos, até principalmente 4 meses de vida, têm bastante dificuldade de coordenar a respiração nasal com a respiração bucal. Então eles vão respirando pelo nariz, a boca abre em alguns momentos, mas não é sempre que precisa, não é essa coordenação da respiração. Se o nariz fica entupido, eles começam a fazer força para respirar e começam a respirar mais rápido. Eles já têm, por conta do desenvolvimento, uma resistência pulmonar maior e eles começam a fazer uma frequência respiratória muito alta. Isso merece avaliação porque a criança pode ficar exausta e ter mais dificuldade para respirar. Uma bobagem como o nariz entupido. Por isso que a gente sempre fala que o nariz está entupido, precisa lavar o nariz e merece a avaliação do profissional de saúde. Não é para ficar cuidando em casa sem alguém ter avaliado. Depois que alguém avaliou, viu que não tem nenhum sinal de gravidade, beleza. Mas bom, qual é a frequência respiratória que a gente espera num recém-nascido? Até os 2 meses de vida, o máximo que pode chegar essa frequência respiratória, porque eles respiram mesmo muito mais rápido do que nós, muito mais rápido do que as crianças maiores, é até 60. Passou de 60, sinal de alerta. Mas ainda assim, mesmo que não tenha chegado a 60, você percebe que o seu bebê tá congestionado, tá com o nariz entupido, tá respirando com dificuldade.
você percebe que a barriguinha dele afunda quando ele vai respirar, ele faz força para respirar, ele também merece avaliação. Sempre. Não fiquem com o bebê em casa porque a vizinha falou que é só dar o chá de não sei o que, ou é só colocar não sei o que no nariz da criança. Não, isso pode ser arriscado. Leva para avaliação. Quem já teve um filho com bronquiolite, eu já tive uma filha com bronquiolite aos 19 dias de vida, que ficou internada, sabe da potencial gravidade desse tipo de doença, e eu não quero isso para vocês. Então, viu que o bebê tá com alguma dificuldade de respirar, tá com a frequência respiratória elevada, tá com o nariz entupido, merece avaliação, principalmente no primeiro mês de vida, beleza? Outra coisa que merece avaliação também é o cordão umbilical. O que é esperado? O cordão vai secando, ele vai mumificando, ou seja, ele quando a criança nasce, ele é um pouco mais gelatinoso, fica ali clampeado com aquele clampezinho de cordão, ele é um pouco mais gelatinoso e ele vai secando, como se fosse virando uma coisa seca mesmo, até que ele cai, ali nas primeiras 2 semanas de vida. O que acontece? Se eu tiver alguma inflamação ao redor do cordão umbilical, na barriguinha do bebê, isso merece avaliação. Então, tá muito vermelho, tá inchado, tá com um aspecto de inflamado, tá com um cheiro ruim, tá saindo o cordão caiu e tá saindo uma secreção esquisita, que parece meio pus, leva para avaliação. Principalmente se tiver usado alguma coisa para curar esse umbigo, porque isso é muito comum. Colocar pó de café, azeite, ai meu Deus, eu já vi de tudo, ervas, chá, sal grosso, as pessoas colocam de tudo, fazem uma salada no umbigo da criança, isso aumenta o risco de infecção ali naquele coto do cordão umbilical. Isso pode ser extremamente grave para a criança. Então não é para botar nada no umbigo da criança, mas ainda que você não tenha colocado nada, é um fator de risco ali. Por isso que o umbigo precisa estar sempre bem sequinho, bem cuidadinho e sempre bem avaliado. Se tiver alguma alteração nesse umbigo, na dúvida, leva para avaliação. Espero que tenha sido um vídeo bem claro para você. E se você tá com um recém-nascido em casa, eu te desejo um excelente puerpério, uma excelente trajetória, porque eu sei que esses primeiros dias não são fáceis. A sensação é de que a gente não sabe o que tá fazendo, de que tudo vai dar errado, de que a gente nunca vai sair dessa vida de puerpério, mas a gente sai e vai ficar tudo bem. Espero de verdade que vocês tenham uma linda vida juntos. E na dúvida, leva para avaliação do pediatra.